amamos. E isso que você falou é muito interessante, porque eu acho lindo a cobrança de Jesus às igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Ele vai cobrar as igrejas e ele não vai apontar o erro da igreja, a princípio. Ele vai lá naquilo que é positivo. Ele vai lá, a grosso modo, nas 99 qualidades, nos 99 adjetivos, claro que não é isso tudo que ele vai falar, estou botando assim hipoteticamente, tá? A grosso modo, para criar uma margem aqui. Ele vai nas 99 coisas assertivas, os adjetivos positivos, as coisas que eles fizeram de positivo, para depois apontar a falha. Ele vai dizer assim, ó, vi que tu tem amor, tem pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome, porém tenho contra ti, que deixou o primeiro amor. Ou seja, olha a grandeza de Cristo. Se nós somos a imagem de Deus, se nós somos cristãos, os pequenos cristos aqui na terra, nós temos que ser com Jesus. Não é um erro seu que eu vou desconstruir todas as 99 coisas que você fez. Porque se colocar na balança, tem que pender para o lado de positividade. Olha o que você já fez. Olha o progresso que você já teve. Olha as coisas que você já fez. Igual para você ajudar alguém. A gente toma na cabeça direto com isso aí. A gente ajuda pessoas, a gente estende a mão para pessoas, e depois a pessoa, de certa forma, sabe? Muitas vezes a gente fala uma palavra assim, né, para poder dar um encorajamento à pessoa, a pessoa já te tira como errado por aquela palavra, por aquela atitude, por aquela ação que você não deveria ter. São aquelas pessoas que você leva ela até o tanque de Betesda e fala, fica aí, que agora eu tenho que ir para a festa, eu tenho que ir para o templo, eu tenho compromisso com o templo, mas vai descer um anjo aí, fica ligado aí. E a pessoa no tanque fala assim, não tem ninguém por mim. E o cara que te trouxe até aqui? Não tem ninguém. Rapaz, não tem ninguém por como, cara? Você saiu lá da sua casa. Não sei quantos dias você chegou, levou para poder chegar até aqui. Porque era viagem mesmo. Alguém te trouxe até lá, de lá até aqui. E tu não tem ninguém. Então existem muitas pessoas que têm a síndrome do cara coxo do tanque de Betesda. Que não vê o seu esforço para você trazer até o tanque. Você trouxe até o tanque. Não colocou na água, já não serve mais. Conseguiu pegar? Isso aqui não é com Jesus assim. Não, eu vi o ponto positivo. Tá um ponto negativo, vamos consertar isso aí. Tá? Mas esse negativo não muda de você sem minha noiva. Deixa eu contar isso aqui. Gente, a igreja ela é noiva de Cristo. Glória a Deus. A igreja erra. Muito. Falha. Só que mesmo assim, não deixou de ser noiva. Porque o mesmo tanto que a igreja... Deixa eu pegar aqui, vou botar o mesmo tanto, eu estou igualando. A igreja erra. Só que as coisas positivas que a igreja faz é mais positiva do que negativa. Por isso a igreja não deixou de ser noiva. Sabe? Mesmo errando, mesmo falhando, mesmo com algumas coisas para melhorar, a igreja não deixou de ser noiva. Tá? Porque Cristo nos olha com um olhar que o homem não consegue ter. Mas esse olhar a gente precisa ter. Ou precisamos buscar ter. Tá? Para não, de certa forma, igual. O cara, ele está querendo ampliar a escola de profeta. Porque ele cresceu. E agora o lugar está pequeno. Está dando muita gente. Então, olha a visão dele. O que não vamos fazer para crescer o lugar que tem feito crescer? Ele fala para Eliseu, vamos para o Jordão cortar madeira? Vamos trabalhar. Ali a madeira que a gente tira, a gente faz um lugar ali maior para a gente poder estar ali estudando. Eles vão. Nessa época, Israel não dominava o ferro, só o cobre. A ferramenta vinha da Síria, de Damasco. Era uma ferramenta só porque era cara. E passava de mão em mão. Gente, olha só. A Bíblia diz assim, vamos cada um cortar uma viga e carregar. Deixa eu contar isso aqui. Se não dá conta de cortar duas, corte uma. Ele está falando assim, eu vou cortar uma, cada dois corte uma. Porque uma dá para a gente carregar. Então, nunca corte aquilo que você não pode carregar. Primeiro ponto. Outro ponto ali é que o cara que emprestou a ferramenta para ele sabia que o machado estava bambo, gente. Porque o machado não solta de uma hora para outra, ele vai avisando. Quando a gente vê que está saindo, aí pega ele. Não vou passar na mão do William o que vai quebrar na minha mão. O que está quase quebrando na minha mão. Eu não vou passar na mão do Genesi o que está quase quebrando na minha mão. Só que ali, no original, faz com que a gente pense assim, ó. Vai quebrar na minha mão? Não, toma Genesi. Acontece muito. Acontece muito. Tá? Vou botar na mão que vai cair tudo na ponta dele. O machado saiu. A gente usa a cunha, né? Para poder fixar ele ali. Saiu.
Só que o problema, gente, de madeira é que muitas vezes você vai consertando, o problema nunca vai ser no ferro, sempre é na madeira. Ali é tempo de não dar jeitinho mais na madeira. Está falando com a gente assim, não é tempo nem noite de dar jeitinho, é tempo de botar, de consertar. Então é preciso uma madeira nova para poder substituir essa madeira velha. A madeira cai na água. Eu não vou nem ler o texto com vocês aqui não, que poderia ser pior. Por quê? Diz a Bíblia, em Deuteronômio, sobre a cidade de refúgio. E diz a Bíblia assim, ó, se alguém entrar no bosque com outra pessoa, exemplo, entrou nós três aqui de homem no bosque, começamos a cortar madeira. O ferro saiu, atingiu a cabeça de um de vocês, e vocês vieram a óbito, a família de vocês pode vir atrás de mim e me matar. Se eu não chegar na cidade de refúgio primeiro. Está entendendo? Sai do teu nome. Tá? Exemplo, matou meu marido. Rapaz, foi no bosque, o machado saiu, matou o papai. Vou atrás dele. E você poderia perseguir a pessoa e matar. Ou ele poderia poder. Biblicamente falando do teu nome, tá? Lei que Deus deu para Moisés para mostrar para o povo. E foi criada as casas de refúgio. Se a pessoa fosse perseguindo essa pessoa que está, de certa forma, fugida, ela entrar na cidade de refúgio, não poderia fazer mais nada. Tá? Então, hoje aqui, a grosso modo, Cristo é a nossa cidade de refúgio. Amém. A gente pegou lá fora. A gente chegou lá fora. O diabo está tentando para nos matar. A gente fomos, encontramos a cidade de refúgio. Olha, é claro que em Cristo, a cidade de refúgio, nenhum mal nos toca, nós estamos guardados por ele. Tá? Então poderia ser pior, mas não foi. Caiu na água. Gente, Eliseu não pergunta para o rapaz assim, ó. Por que tu não prestou atenção nisso? Como isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Não, ele não pergunta isso. Já caiu mesmo, gente. Você está entendendo? Ele pergunta, onde caiu? Ou seja, eu não vou julgar você porque caiu o machado. Por que caiu? Não prestou atenção, não. Onde caiu? Então, olha aqui o Deus de Eliseu. Olha aqui o Deus de Eliseu. Ele está mostrando para o rapaz a seguinte coisa. Você perdeu a ferramenta, mas perdeu trabalhando. Perdeu produzindo. Quem nunca levantou para cortar madeira para o reino, não pode apontar o que perdeu o machado. Caiu na água. Só pode levantar para falar que um dia levantou para poder cortar. Glória a Deus. Então, detalhe, às vezes é necessário que isso vá para que aquilo que é velho sair e Deus te entregar algo novo. E eu creio que é tempo de Deus nos entregar algo novo para a glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Só que detalhe, às vezes a gente não recebe o que é novo porque a gente está fixando aquilo que é velho. Está em Mateus. Às vezes eu pego aquilo que é novo para consertar aquilo que é velho. Ou seja, aquilo que é novo não veio para dar um jeitinho naquilo que é velho. Deus está nos entregando algo novo para que a gente possa romper e abrir mão daquilo que é velho. Existe algo novo de Deus para nossas vidas e eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes também não recebemos porque a gente está ali na parte ali das propriedades. Também. A propriedade que possui a gente, não a gente que... Também. Isso é forte. Isso aí. Porque acontece. Se Deus vai nos dar algo, se Deus vai nos dar algo, e saber que esse algo vai nos prejudicar, muitas vezes Ele não nos dá. Muitas vezes não libera. Só que às vezes Ele te libera também. Então você fica insistindo, igual balão, deixa eu ir. Deus, não. Deixa eu ir. Não. Deixa eu ir. Então vai. Tá assistindo? Eu falei, não quer ir? Então vai. Se não é a mula, ele tinha morrido. Bendita mula, né? Porque a mula conseguiu ver o que o profeta não estava vendo. Ai. Detalhe, aí Deus permite. Ah, você está vendo? Falei que você ia sair. Falei que isso ia acontecer, agora fecha. Para te mostrar que aquilo que eu tenho para você é melhor do que sua escolha. Gente, às vezes um não de Deus para a nossa vida, e muitas vezes, é melhor do que um sim. Lá no Éden já começa com um não. Ó, Éden. Adão, todas as árvores você pode comer. Menos uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Ou seja, já começou com não. Ele tinha todas as outras coisas para poder desfrutar, acabou cedendo para aquilo que não poderia. Gente, pecado você não luta. Pecado você foge. Pecado você não brinca, você corre. Sansão tutubiou com o pecado, brincou com o pecado. Acabou, mas que acabou. Então, gente, a Bíblia diz, ó, fugir da aparência. Não precisa nem ser o mal. Tem aparência? Estou fora. Essa é a prudência. Tá? Então, vamos seguir essa leitura aqui. Forte não é aquele que encara, forte é aquele que sai.
Covarde não, prudência. Olha o que diz agora o versículo de número 28. E Jesus disse-lhes, em verdade, a verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para fazer o quê? Julgar quem? As 12 tribos Da onde? de Israel. São pessoas. Está falando da tribo de Rúben, de Simeão, não botar Levi, tá? Estou falando de Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Dan, Gad, Azer, Issacar, Naphtali. Está falando de Benjamim, Efraim e Manassés, 12 tribos. José não conta, nem Levi, porque Levi não tinha espaço territorial, não tinha herança. A herança deles era o Senhor. As demais tribos davam dízimos, primícias, a tribo de Levi, que poderia estar espalhada nessas 12. Tá? Então, eles vão julgar, sentados em 12 tronos, as 12 tribos de Israel. Tá? Mostrando que nós vamos julgar o mundo também. Tá? Isso aqui é um cumprimento também de 1 Coríntios 6. Tá? Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Detalhe, que a gente não vai julgar quem está lá. A gente vai julgar os acontecimentos que aconteceram aqui no Brasil. Eles de Israel. Tá? Só um adendo aqui. Esses 12 tronos são esses 12 cabeças que eu falei com vocês. Tá? Só que existe também mais 12 tronos para completar 24. São 24 tronos. 12 são os chefes tribais de cabeça das 12 tribos. E 12 são para Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, Dídimo, que é Tomé, né? Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote. Aí vamos entrar o Tadeu, que é o Judas Tadeu. Aí nós temos o Iscariote, que não vai. Sobrou uma vaga para Matias e para Paulo. Quem vocês acham que vão sentar naquele lugar ali? Matias ou Paulo? Paulo. Por que não Matias? É gozar essa pergunta, né? Por que não Matias? Gente, eu tenho livros apócrifos em casa. Eu tenho muitos livros em casa. E tu não vê nada que Matias fez. Não tem nenhum apócrifo de Matias. Tem de Paulo. Paulo, quando fala o terceiro céu, que ele diz lá em Coríntios 12, ele viu coisas que não podia contar. Que Deus não permitiu ele contar. Gente, é uma especulação minha. Essa 12ª cadeira ali do Novo Testamento, de 12 apóstolos, é para Paulo. É para Matias. Por quê? Ministério não se levanta em sorte. Diz a Bíblia em Atos 13 que o Espírito Santo diz assim, ó, separai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Quem separa, vocaciona é Deus. Ministério não se levanta com sorte. Ministério se levanta com a confirmação de Deus. E para mim também é Paulo. Por isso Paulo viu, por Paulo quis contar. Então está aqui outro texto que mostra que eles vão julgar as 12 tribos de Israel, o pessoal de Israel. Tá? Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Sublinha a palavra 100 vezes tanto aí, por favor. E herdará a vida eterna. Sublinha a palavra 100 vezes tanto. Eu pergunto e você responde. Jesus deve uma coisa para alguém? Não. Por favor, em Hebreus. A não ser o amor. Uau! Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, por favor. Vamos ler o versículo de número 10.
Vou ler até o versículo 16. Versículo 10 ao 16, por favor. E vamos pontuar aqui também. Escrito está, Hebreus capítulo 6, versículo 10 a seguir. Diz assim, deixa eu perguntar a vocês aqui rapidinho aqui, só para... Deus pode tudo? Pode. Deus pode tudo? Pode. Se eu falar que Deus não pode tudo, você acredita? Você acredita? Se eu falar que Deus não pode tudo? Eu tenho que falar com muita cuidado, que as pessoas cortam a parte de dizer e colocam na internet, tá? A Bíblia diz que Deus não pode ser infiel. Versículo 18 de Hebreus 6 diz assim, olha, versículo 18 só. Para que por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta. Olha o versículo 18 de Hebreus 6. Deus pode tudo? Sim, mas ao mesmo tempo não, porque Ele não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ser infiel. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que não pode mentir, porque nele se consta toda a verdade. Ele não pode ser infiel, porque nele se consta toda a fidelidade. Amém. Já pode cortar e botar um short desse aí, Né? Aí pode. Aí pode. Versículo 10 diz assim, olha o versículo 10 de Hebreus 6. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda serve. Olha o que eu vou pontuar aqui, ó. Deus está dizendo assim, para nós, eu não sou injusto. O que você tem feito pela minha obra, eu vou te recompensar. Eu vou fazer por você. O que você tem feito, a dedicação que você tem servido a mim, eu vou te recompensar. Tá? Deus não deve nada para ninguém, fica tranquilo. Às vezes a recompensa não vem de homem, mas vem de Deus. Tá? Aí a gente acha que vai vir da direita, vem da esquerda. Aí a gente acha que vai trazer para ali, mas que vai trazer, porque Deus mostra-se fiel ao nosso trabalho, à nossa dedicação em prol do reino. Quer uma coisa aqui? Antes que eu escreva aqui, Paulo, quando ele vai para Roma, quando você pega o capítulo 1 aos Romanos, aos Romanos não, né? A igreja que estava em Roma, que não foi Paulo que fundou, mas Paulo era basicamente um tutor daquela igreja, um mentor. Mas essa igreja não foi Paulo que fundou. Quando Paulo está com desejo de ir para Roma, ele vai dizer assim, muito quero ter ido com vocês. Só que o Senhor tem me impedido. Tá? A gente sabe ali que no contexto ali, era levante, estava acontecendo que o Paulo não conseguia ir. Se é nós, a gente fala assim, rapaz, eu queria tanto ir. Só que o diabo estava me lutando aqui para mim poder não ir. Muita gente fala isso, rapaz, eu estou tentando fazer isso, mas uma luta que é o diabo tem lutado tanto, gente. Se você não foi, não é porque o diabo não quis. E te lutou, e te segurou, não. Se você não foi, porque Deus não quis. Porque se Deus quiser, quem é o diabo para te impedir? A glória. Aleluia. Pode dizer assim, a minha vida está na mão de Deus, então foi Ele que não quis que eu vá. Tá? A sua vida pertence a Deus, não é o diabo, não. Quem manda a sua vida, quem rege, quem controla, quem conduz, é Deus, não é o diabo, não. Tá? Agindo Deus, quem? É uma pergunta que atravessa milênios. Só a eternidade, quem? Gente, eu quero ver um diabo encapetado para aparecer dizendo assim, eu te impeço. Não tem ninguém que impeça ele. Deus um dia olhou e falou assim, rapaz, eu preciso jurar. Diz a Bíblia que ele olhou para debaixo da terra, olhou para a terra e olhou para o céu. Falou, não tem ninguém para me jurar, então eu juro por mim mesmo. Não teve ninguém altura para me jurar. Esse é o Deus que a gente serve. Ó glória. Então, Paulo quer ir para Roma, só que não consegue ir. Porque Deus não permitiu. Quando ele decide ir para Roma, alguém vai dizer assim, não vai não. Porque você vai morrer. Você vai ir para Jerusalém, você vai ser preso. E em Roma você vai morrer. Ele vai dizer assim, não chora por mim não. Se Deus falou que isso vai acontecer, e eu tenho que passar por isso, eu irei. Ele foi para Jerusalém. Ágabo entregou a profecia, ele foi preso, foi manietado. Foi para Roma. Ele vai dar uma sugestão no navio para eles não embarcar. Eles vão embarcar porque eles vão ouvir mais o capitão do navio do que Paulo. Tá? E vai sofrer uma grande tempestade. A pergunta é, quem você tem ouvido? Porque tem pessoa que é mestre de ouvir o mundo.
mas não têm ouvido para ouvir o homem de Deus. Tá? Então, eles não ouviram o homem de Deus, mas ouviram o capitão. Eles foram. Deu ruim. Aí diz assim, ó. E estando tranquilo para viajar, Atos 27, e viajaram. E não muito tempo depois, vieram o vento. E diz a Bíblia que o vento era contrário. Já reparou? Todas as vezes que você está embarcando, na direção que Deus quer, no caminho que Deus traçou para você ir, no propósito que Deus estabeleceu, você está no exercício de obediência, o diabo vai se levantar para mandar o que? Vento contrário ou a favor? Nunca é a favor. Sempre contrário. Só que detalhe, esse vento contrário não é para fazer você recuar, é para mostrar que você está no caminho certo. Se não teve levante, liga o alerta. Teve levante? Opa, é sinal que eu estou indo no caminho certo, o diabo não quer que eu vá. Só que querendo ele ou não, você vai chegar. Porque quem fez a promessa já fez e acabou. Amém. Esse vento contrário só está te mostrando que está no caminho certo. Então, não recua, não desista, não pare. Continue. Tá? Detalhe. Atos 27 vai dizer assim que o vento foi tão forte contrário que o navio começou a se despedaçar. Aí Paulo vai dizer assim, ó, fica tranquilo. O anjo do Senhor e o Deus a quem eu sirvo esteve comigo essa noite e disse que nenhuma alma vai se perder. Ai, glória a Deus. Somente o barco. E é necessário a gente ir para uma ilha. Sabe como tu acha aqui? Por causa de Paulo, Deus está poupando 275 almas. Por causa de Paulo. Por causa de você, de nós, a nossa casa está de pé. E tem pessoas da nossa família que não morreram naufragados porque a gente está de pé na presença do Senhor. E o Deus que nos guarda a gente e guarda quem está à nossa volta. Oh, glória! Aleluia! É necessário a gente ir para uma ilha. Mas quem dera vocês se vocês me ouvissem, Paulo dizendo, teria evitado a perca e o dano. Tem gente dizendo de perca e de dano porque não ouviu o profeta, porque não ouviu o homem de Deus. Ouviu o capitão. Só que detalhe, eles vão para uma ilha. Chegando na ilha, Paulo, eles vão se dar uma fogueira. E eu acho lindo que a Bíblia diz a seguinte coisa aqui. Se você somente faz aquilo que te manda, você é um servo inútil. O servo bom é aquele que vê que precisa fazer, não precisa ninguém pedir. Ele sabe o que tem que fazer. Tá? Jesus disse isso, ó. Vocês são servos inúteis quando vocês fazem aquilo que te mandarem. Tá? Então, ok. Ou seja, o servo eficiente é aquele que sabe o que tem que fazer. Se eu sei o que tem que fazer, não precisa ninguém fazer não. Eu sei o que tem que fazer, eu consigo fazer, então eu faço. Tá? E a Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, peca. Tá? Então, se você pode fazer, tem condição de fazer, faça. Não espera para ninguém fazer. Tá? Talvez Deus colocando que você vem dessa situação para você fazer. E não os outros fazerem. E eu acho lindo que Paulo vê que a fogueira está apagando. Paulo não manda ninguém catar graveto. Ele mesmo vai catar graveto. Para poder lançar no fogo. No lançar no fogo, a víbora morde. E isso aqui é interessante porque as pessoas mudaram de opinião. Os bárbaros que acenderam a fogueira, estava chovendo, estava frio, mas ia dizer assim, olha, esse cara é um homicida, é um sanguinário. Porque olha só, a justiça não deixou ele viver na água, no mar, e veio morrer em terra. Vai inchar e vai cair morto. Você observou? As pessoas que acenderam a fogueira para acolher ele, por causa da chuva e do frio, mudaram de opinião por causa de um acidente, por causa de uma mordida, por causa de uma ferida. Porque eles esperavam que Paulo iria inchar e cair morto. Só que detalhe, Paulo sacudiu a serpente no fogo, diz a Bíblia que com o tempo eles viram que Paulo não inchou e nem caiu morto. Deixa eu contar isso aqui. Deus vai quebrar a expectativa de muitos. Amém. Um está dizendo, vai inchar e vai cair, vai morrer. Só que Deus não vai permitir isso acontecer. O Deus que você serve não vai permitir. Ele permitiu a ferida, mas não permitiu a morte. Aleluia. Ele permitiu a picada da cobra, mas não permitiu que a cobra envenenasse Paulo para Paulo morrer. Diz a Bíblia que eles mudaram de opinião, dizendo, ele é um Deus. Só que no grego ele diz assim, ó, ele mudaram de opinião, dizendo, vejo Deus nele. Vejo Deus nele. Ou seja, as pessoas que acharam, vai inchar e vai cair morto. O tempo vai quebrar a espera deles. Eles vão olhar e vão dizer assim, rapaz, vejo Deus nele. Ó glória. Detalhe, Paulo vai ser solicitado para ir para a casa de Públio. O pai de Públio está de cama. Ruim em cama. Com diziteria, quase não sai. Diziteria e febre. O original vai dizer que aquela enfermidade é uma enfermidade mortal para a morte. Paulo está ferido. Paulo abriu mão da ferida dele para cuidar de um doente.
É um ferido cuidando de um doente. Eu acho lindo que vai vir outras pessoas para Paulo curar da ilha. Paulo vai orar e vai curar todos no nome de Jesus. Você observou? Enquanto Paulo está ferido, cuidando, ele não está envenenado. Ele não vai morrer, ele não inchou, mas está ferido. É um ferido cuidando de feridos. É alguém ferido cuidando de doentes. Por quê? Porque enquanto você cuida dos outros, enquanto você cuida das feridas dos outros, da doença dos outros, se envolve levando Deus para os outros, Deus cuida de você. Amém. Deus cuida da sua casa. Deus. Quando você faz, Deus cuida de você. Aleluia. Deus guarda você, Deus preserva você. Por quê? Está fazendo pro reino, Deus falando, fica tranquilo. Dos teus eu guardo. Oh, glória. Enquanto você faz pela minha obra, enquanto você faz pelos meus, da tua casa eu guardo. Aleluia. Deixa eu colocar aqui, Hebreus 10, 16 diz, ó. Deus Deus há de nos recompensar com tudo aquilo que a gente temos feito pela obra e pelo reino dele. Vou repetir. Deus há de nos recompensar por tudo que a gente executar na sua obra e no seu reino. Desculpa. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vou pegar outro texto aqui também. Vou pegar outro texto aqui também. Deixa eu saber aqui. Vamos terminar de fazer, escrever, né? Amém. Amém. Ó, consegui ler tudo aqui? Dentro disso aqui? Não vou conseguir escrever, não. Eu tenho que botar aqui. Tem que botar aqui embaixo aqui, vamos lá. Um texto aqui. Colossenses, por favor. Colossenses, que é no capítulo 3. Deixa Deus aberto aqui, tá, gente? Deixa Deus não. Pelo amor de Jesus. Filipenses. Colossenses. Aleluia. Eu vou ler 23, desculpa, ler 24 também. Tá? Vou desfocar aqui 24 também. 24 não tá tão. Eu estou seguindo a tática da Cleusi, tá? Pastor, vocês vão deixar uma linha. Eu estou conseguindo 3, 4 linhas aqui, agora como é que eu faço? Agora eu vou escrever. Olha Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Essa aula de hoje, que é uma aula que, de certa forma, está sendo uma injeção, uma vacina para nós de ânimo, da gente poder fazer para Deus, fazendo a obra no reino, sabendo que nós estamos fazendo para Deus. É como se Deus desse uma vacina a gente, um combustível, para a gente poder continuar caminhando
seguindo o alvo que ele traçou para a gente. 23, 24 diz assim. Deixa eu ler 22. 22, ó. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só de aparência. Tá? Deus não trabalha com aparência. Tá? O que é servir de aparência? Lembra aqueles 2 servos? Na Bíblia diz assim, ó. Jesus chamou havia um homem que chamou um servo e disse, fazer isso. E ele, vou fazer. E não fez. Aí chamou outro servo, vou fazer não. E acabou que ele pegou fazendo. Qual que teve mais êxito? O que falou que ia fazer não fez, ou o que falou que não ia fazer e fez? O último. O último. Tá? Esse ponto aqui é a lei. A lei, vou fazer e não fez. E a graça, não vou fazer e fez. Tá? Então, o rapaz falou que ia fazer, o seu senhor ficou contando. Acabou que ele contou e não foi executado. Quem falou que não iria fazer, pensou, rapaz, vou fazer. E fez. E o seu senhor não estava esperando e o serviço foi executado. Então, essa aparência é isso aqui. É você podendo fazer e não fazer. Ou dizendo que vai fazer e não executar. Então, Deus não trabalha com aparência. Tá? Prossigamos. Como para agradar os homens. Olha só, então observe isso aqui. O que você for fazer, nunca faça para agradar o homem. Tá? É claro que vai ter vezes que a gente vai fazer para o mundo para agradar pessoas. Estou falando aqui do reino. Tudo que você for fazer, faça como estivesse fazendo para Deus. Tá? Mas em simplicidade de coração, temendo, respeitando a Deus. 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tá? 24. Então, olha só. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer para Deus. Tá? Não para o homem. Tá? Ou seja, tudo que eu fizer, fazer de toalete. Tudo que você for fazer, faz de todo o vosso coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ou seja, eu vou servir uma pessoa, mas estou fazendo por causa do Senhor e de todo o meu coração. Tá? Então, isso aqui engloba pessoa, só que eu não vou ver a pessoa. Estou fazendo para Deus e alcançando pessoas. Mas estou fazendo isso aqui obrigado, não. Estou fazendo isso aqui forçado, não. Estou fazendo de todo o coração. Porque eu estou falando para você, mas é para o Senhor que eu estou fazendo. Então, eu estou alcançando você por causa do Senhor. Eu estou, de certa forma, indo até você, produzindo até você por causa de Deus, não a homens. Tá? Ao 24. Sabendo que recebereis de quem? Do Senhor. Do Senhor. O galardão da herança, o presente da herança. Tá? Gente, galardão é presente. Tá? Vou repetir aqui, galardão é presente. E a Bíblia diz que Deus é galardoador. Sabe o que significa? É galardoador para aqueles que buscam e para aqueles que o servem. Sabe o que significa galardoador? Presenteador. Quer ver alguém que gosta de dar presente? É Deus. Amém. Mas fica tranquilo, sou presenteador. Está fazendo? Vou te recompensar. Aleluia. Está fazendo? Vou te honrar. Então deixa eu escrever aqui, ó. Ó, primeiro ponto aqui. Criar um ponto aqui, ó.
Deixa eu pontuar isso aqui, tá? Não faça por obrigação, mas faça de coração para Deus. Sabendo que muitas vezes a gente vai fazer para Deus visando um homem, tá? Ou seja, existe um homem precisando, existe uma mulher precisando, existe alguém precisando. Então eu vou fazer para aquela pessoa, mas fazendo para Deus, tá? Não para homem, mas fazendo para Deus, tá? O versículo de número 24, sabendo que receberei do Senhor galardão, tá? Outro ponto aqui. Vamos receber do Senhor a recompensa, que é o galardão, tá? Que é o presente, tá? Versículo 24. Sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o servi, porque a Cristo o Senhor servis, tá? Gente, esse servir aqui está apontado para ser escravo, tá? É como um servo da orelha furada do Antigo Testamento. A expressão do Novo Testamento usa como servo por causa de um eufemismo, mas a expressão é escravo, tá? Escravo só faz o que o seu Senhor manda. O escravo não tem autoridade para se mandar. Quem manda nele é o Senhor. Essa é a nossa mente, tá? E sermos escravos do Senhor, servos do Senhor, o servo da orelha furada. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que Deus quer. E muitas vezes eu vou fazer na obra do Senhor, não é para o homem. Muitas vezes o homem nem merece, mas eu vou fazer para o homem, eu vou fazer para Deus, mas alcançando o homem. Conseguiu pegar? Amém. Beleza, então. Aí a pergunta que sou professor, mas eu só vou receber galardão de Jesus, de Deus, na eternidade, aqui em terra não recebo nada, não? Vai receber sim, gente. Vou acabar de ler o texto aqui em Mateus lá. Só que tem gente que vai chegar na eternidade, tá? Olha o que eu digo pra vocês aqui. A Bíblia diz que quem está em Cristo, em Hebreus, quem está em Deus, em Cristo, não entra em juízo. Você vai comparecer a um tribunal para você receber galardão por aquilo que você fez pelo corpo ou você deixa de fazer pelo corpo. Tá? Então, a galardão ali é obra, reino. Tá? Tem gente que vai chegar no céu e vai falar assim, ó, e eu, Jesus? Jesus, não, pode passar. Se é só a salvação. E olhe lá. Agradeça a Deus que você está salvo. Tá? Porque tu não fez nada. Tá? Porque, olha, por que eu estou falando isso aqui? Eu tenho um aluno, posso falar, tem um aluno, ele não é daqui, não, tem um aluno, que ele falou assim, ô professor, eu vejo crentes falando de luta, eu vejo crentes falando de levante do adversário, eu vejo crentes falando que o diabo está lutando contra ele, e eu não entendo essas coisas. Eu não sei o que é luta, não sei o que é dificuldade, não sei o que é batalha, peleja. Eu sou evangélico, mas sou super de boa. Eu perguntei para ele, o que tu faz na obra? Não é obra de construção civil, de alvenaria, não. O que você faz no reino? Ele, pastor, eu não falo nada, eu sou crente de banco, foi aí o motivo. O diabo é assim, não mexe comigo, não mexe contigo. Se você ficar na tua, fica na minha. Se você arregaçar a manga e meter a mão no reino para poder fazer, tem levante. E o diabo só se levanta quem está produzindo. O diabo só ataca quem está, de certa forma, atacando ele. E isso é bom, porque mostra que você não está no caminho certo. Então, levantes vão vir, situações vão acontecer, mas você em todas elas vai ser mais do que vencedor. Porque Cristo já venceu por nós. Aleluia. Eu já venci,
o mundo. Tá? Vamos lá agora mostrar para vocês vão ainda nessa vida aqui também, e na vida eterna, a recompensa que é o presente, que é o galardão. Volta para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo de número 29. Acharam? Amém. Diz assim, ó. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Essa expressão 100 vezes tanto aí é nessa vida. Porque ele coloca um artigo E, esse artigo é um artigo que acrescenta. Além de receber 100 vezes tanto nessa vida, e herdará a vida eterna. Eu pergunto e você me responde. Jesus deve uma coisa para alguém? Sim ou não? Não. Não. Ele não deve nada para ninguém. Tá? Aqui eu posso colocar até um ponto final aqui. Dá para escrever ainda. Deus não deve nada para ninguém. Eu posso colocar um ponto final aqui. Tá? Quando é então que nessa vida eles receberam 100 vezes tanto? Podia passar isso para casa, né, vida? Isso aí? Poderia, né? O que você acha, vida? Fala logo. Me dá uma aval aí, vida. Fala. Porque, gente, ele está falando assim, ó, que ele está falando para os discípulos, que eles vão receber 100 vezes tanto nessa vida. E herdará a vida eterna. Esse artigo E é um artigo que acrescenta. Eu vou deixar isso aqui para casa. Tá? Eu vou deixar isso aqui para casa. Sim ou não? Me dá um aval aí. Vocês querem trabalhar para casa ou não? Vamos lá. Eu vou ver vocês aqui então, tá? O que acontece? 100 vezes nessa vida e na outra vida, a vida eterna. Quando a igreja primitiva começou, as pessoas que tinham 3 casas, 2 terrenos, 2 propriedades, eles desfaziam de todas para ficar com uma. E lançava tudo aos pés dos apóstolos. Vamos lá para Atos 5. Vamos lá para Atos 5. Atos 5, vamos lá. Atos 5. Atos 5. Começou a arder. Vou deixar a não. Atos 5. Perdão, Atos 4. Vou ler o versículo 32. Atos 4. Do 32 ao versículo 37. Olha o que diz. O epígrafe, o cabeçalho, tipo diz assim, ó, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos e Ananias e Safira, tá? Eu botei até o capítulo 30, até o versículo 37 aqui, porque o 37 muda para o capítulo 5, como você sabe que a divisão de capítulos e versículos é nova, tá? Tem basicamente 5 séculos só. Diz assim, ó. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Deixa eu repetir isso aqui. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Daqueles que estavam professando a fé no Evangelho. Daqueles que estavam se declarando cristão. Isso aqui é importante. Nós deixamos de ser um só coração. E nós deixamos de ser uma só alma. Tá? Porque nunca foi plano de Deus que alguém que tivesse 5, 6 casas visse um irmão morando de aluguel e deixasse o irmão morar de aluguel. Isso
nunca foi plano do Eterno. Tá? Isso sempre esteve no coração da igreja primitiva. Tá? E a igreja, com o tempo, deixou-se de lado. Porque antes o dinheiro era lançado nos pés dos apóstolos. Tá? Pé fala de governo. Tá? Do pé foi para o bolso. Do bolso mostra que eu estou no meio do caminho. Entre aquilo que eu tinha como governo e entre aquilo que eu estou levando para me dominar. Do bolso foi para o coração. E do coração cabe mente. 30 a 40 centímetros. Então, o que está no coração eu amo. Então, não abro mão. E o que está na minha mente me domina. Então, eu perdi o quê? Governo. Porque o dinheiro que estava no pé foi para o bolso, do bolso para o coração, do coração para a mente. E tudo que está no meu coração eu amo, e tudo que está no meu coração eu não abro mão porque eu amo. E o que está na minha mente me domina. Tá? Então eu não posso ser dominado pelos bens, nem pela propriedade, nem pelo dinheiro. Tá? Eu tenho que dominar eles. Tá? Porque eu sou o Senhor do dinheiro, não o Senhor, não o dinheiro, o Senhor da minha vida. Prossigamos. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Você não viu ninguém pensando, eu tenho 10 terrenos, eu tenho 20 casas, não. Você não soube isso. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Sublinha aí a palavra aos pés dos apóstolos, por favor. Saúde. Já tinha escrito não, né? Não.
Sim. Está escrito aí, e aquilo que eu amo, eu não abro mão. Ih, desculpa. No coração. Aquilo que eu amo. Vou parar aqui, tá, gente? Escrevi aqui só um minutinho. Obrigado, Vi. Escrevi aqui bastante aqui de novo. Dá pra fazer isso, aquilo que... Obrigado, Vi, tá? Pés, que seria bolso. Mas no canhado. Que é bolso. Então, pés, bolso, coração e mente. Pés, governo. O bolso aqui fica no meio, né? Fica no meio entre o que eu governo e o que pode me dominar. E coração é aquilo que está no meu coração, é porque eu amo. E aquilo que eu amo, eu não abro mão. E depois mente, que fala sobre domínio. Tá? Geralmente quando o pessoal fazia guerras medievais, com todo um armamento bélico, a maior arma que eles tinham é implantar a cultura deles na mente dos nativos. Porque eles, botando na mente deles a sua cultura, eles conseguiam dominar as pessoas. Lembra que... Oi? Lembra que quando o Império Romano estava na maioria, a cultura era grega. Tá? Então a cultura grega ela influenciou muito, 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 tá? na história do Novo Testamento ali. Ó, Atos 4:2, ó, pode poder encerrar nossa aula. Atos 4 fala de tudo ser comum a todos em relação a bens e posses. Tá? A gente termina agora esses 2 versículos aqui e encerra nossa aula de hoje.
termina o versículo 35 e até o 37. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Tá? Pé, governo, bolso, tá? Tá no meio, coração, aquilo que eu amo, mão e mente, fala de domínio. Tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero da mesma maneira que nós estamos saindo daqui com o coração motivados, encorajados, com essa injeção de ânimo, com esse combustível para a gente continuar caminhando, você possa também receber na sua casa também, em nome de Jesus, tá? Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus permitir, em nome de Jesus.